Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Treinadores do Sofá. Estamos aqui na segunda temporada e, como vocês podem ver, hoje estamos acompanhados de a nossa primeira convidada. Lídio, estás contente por finalmente termos uma entrevista ao fim de tantos meses a falar sobre isto? Contentíssimo, nós os dois a falar disto já estamos há meses. Agora temos uma pessoa nova aqui a discutir isto com a gente, vai ser bom. Vai ser giro, vai ser giro. Vamos então fazer uma entrevista à Catarina Bertocchini. Nós já tínhamos falado sobre isto nas redes sociais e no último episódio. Infelizmente não pode ser ao vivo, estamos a gravar, mas estamos muito contentes por finalmente poder ter alguém aqui no podcast. Catarina, apresenta-te. Quem és? De onde é que vens? O que é que fazes e o que é que te traz cá? Antes de mais, agradecer-vos aqui o convite. É com muito gosto que estou aqui e não podia deixar de vos agradecer. Então, eu sou psicóloga, a minha especialidade é mais precisamente em Psicologia Clínica e da Saúde, mas fiz também uma especialização em Psicologia do Desporto. A minha experiência profissional no mundo do desporto começou no Leixões, eu onde eu me encontro atualmente. Sempre trabalhei na modalidade de futebol e maioritariamente com os escalões da formação. Eu cheguei aqui a fazer parte da equipa técnica do Sub-19, quando cheguei a Leixões, mas entretanto também senti-se aqui uma maior necessidade de prestar mais apoio aos escalões da formação e que, uma vez que sou a única psicóloga, então fiquei a prestar esse apoio a todos os outros escalões, em vez de estar alocado a uma equipa concreta. Por isso, neste momento, trabalho aqui com jogadores de vários escalões, penso que é o mais vantajoso, porque assim o serviço também acaba por ficar disponível para qualquer atleta, que é o mais justo e é o que faz mais sentido. Antes de prosseguir, também acho que fazia aqui algum sentido eu explicar as minhas áreas de atuação. Portanto, a minha intervenção enquanto psicóloga pode ocorrer aqui em três vertentes distintas, que são a vertente desportiva, que tem aqui o objetivo de melhorar o rendimento desportivo dos jogadores, ou seja, ocorre na base da otimização da forma. Uma vez a vertente escolar, que visa aqui fazer o acompanhamento académico, ajudar aqui a gerir a escola e o pessoal, e depois, por último, uma vertente mais individual e social, consiste no apoio ao desenvolvimento e crescimento pessoal, também atuação em momentos de crise e também o desenvolvimento de competências. Para além de tudo isto, a minha atuação é principalmente perante os nossos atletas, sim, mas também inclui aqui prestar algum apoio aos treinadores, se necessário, e também aos pais. Eu já cheguei, inclusive, aqui a fazer algumas ações de formação para os pais sobre envolvimento e suporte parental no desporto. Nós é que agradecemos a tua presença desde já. Tu agradeceste o convite, mas nós agradecemos a tua presença porque acima de tudo, és uma pessoa importante no desporto do Leixões, no futebol do Leixões. Lídio, vais tu então começar com a tua primeira pergunta. Exato, e tenho mesmo que agradecer a ti, Catarina. Eu acho que é muito especial estares aqui. E se há uma coisa que sempre me interessou muito foi a psicologia dentro do futebol e no desporto. Aquilo que eu tenho mesmo a perguntar é o que é que te interessou para começar este percurso na tua área? A verdade é que eu sempre tive aqui o bichinho do desporto. Portanto, eu quando fui para a psicologia clínica já tinha aqui em mente seguir esta vertente do desporto. Sempre foi uma área que me fez muito sentido. É uma área mais positiva que se trabalha aqui ao nível da otimização e da melhoria contínua, ok? Infelizmente, o plano curricular na minha faculdade nada tinha direcionado a esta área, então eu mal terminei o curso, optei por fazer efetivamente aqui uma pós-graduação em Psicologia do Desporto. Sentia que esta ferramenta mais especializada era necessária. E a verdade é que antes de começar a trabalhar no Leixões tive aqui a oportunidade de fazer um mini estágio de observação no Sub-15, do Futebol Clube do Porto. Esta experiência veio validar aqui o gosto por este mundo. Foi aí que consegui perceber como é que um psicólogo do desporto atuava e quais eram verdadeiramente as suas tarefas propriamente ditas no seu dia-a-dia. E a verdade é que foi preciso estar aqui em contacto com essa realidade para também perceber isso. Na altura fiquei ainda mais entusiasmada e então comecei a ter mesmo a convicção que me imaginava a trabalhar como psicóloga do desporto. Por isso mesmo, comecei então a procurar oportunidades nesse sentido e foi aí que apareceu o Leixões. No Leixões tive a oportunidade de fazer o meu ano júnior, que é um ano de estágio profissional que a Ordem dos Psicólogos Portugueses exige para que nós possamos ser membros efetivos da Ordem
e reconhecidos então como psicólogos. E, portanto, fiz esse ano de supervisão em Leixões, gostei muito, tornei membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses e acabei por ficar no Leixões até então. Para ti, quais é que são as partes mais importantes nos jogadores jovens com a psicologia do desporto? Onde é que tu consegues os ajudar mais? É assim, o meu trabalho enquanto psicóloga passa muito por ajudá-los na parte mental, não é? Um atleta deve ter aqui uma série de componentes, não é só a física, não é só a técnica, não é só a tática, mas sim também a componente mental e, portanto, um psicólogo ajuda nesse sentido e atua nesse sentido. E é muito importante que as 4 componentes presentes e que não deixe de lado nenhuma delas e, portanto, um treinador se calhar consegue ajudar de forma muito clara e específica nas outras, mas um psicólogo atua, de facto, na parte da componente mental e do treino mental. Muito bem. Lídio, tens mais alguma coisa a perguntar? Pelo menos agora ainda não. Então, cá vou eu fazer as minhas perguntas. Dentro da psicologia, ou seja, da parte da psicologia que tu exerces no Leixões, que métodos extras tentas incorporar para melhorar o rendimento / performance dos jogadores? Para além, de facto, claro, da consulta cara a cara e daquilo que já mencionaste. É sim, o que é mais comum na minha prática são efetivamente as consultas, ok? Isto porque é o que é mais eficaz, porque também permite, lá está, uma intervenção mais personalizada e mais individualizada, o que é muito importante para se verem resultados. Eu, quando integrei a equipa técnica do Sub-19, no início, cheguei a organizar umas atividades de grupo e umas dinâmicas giras. E a verdade é que também nesta altura de pandemia, em que os treinos passaram a ser dados em modo online, na altura do confinamento, eu também tenho estado presente em diferentes treinos, de diferentes escalões, também para apresentar o meu trabalho, o objetivo da psicologia no desporto, dicas aqui para lidar melhor com a pandemia e com o confinamento, responder a perguntas dos jogadores, tirar-lhes dúvidas, enfim, ajudar aqui com o que for preciso. A verdade é que, apesar de eles estarem impedidos de treinar presencialmente, a verdade é que os treinos neste registro acabaram também por permitir a minha presença em mais treinos e ter sido possível eu então apresentar-lhes o departamento de psicologia, o contexto da psicologia no desporto, e penso que isso será sempre uma mais-valia, quanto mais não seja, porque a verdade é que mais atletas agora podem conhecer esse recurso e sabem que a qualquer momento podem tirar proveito dele. Sendo um cargo que nem todos os clubes têm e que muitos treinadores mais antigos não cresceram com o cargo à sua volta, na sua equipa técnica, como é que é visto no mundo do futebol? Achas que ainda há muita resistência sobre este tema? Sim, há alguma resistência, mas a verdade é que agora a Federação Portuguesa de Futebol já considera como critério a existência de um psicólogo nos clubes, ok? E ainda bem que assim não é, porque assim também se começam a mudar mentalidades. Relativamente aos treinadores, eu penso que há treinadores que aceitam muito bem o papel do psicólogo no desporto. Felizmente trabalho com muitos assim, mas também há outros que nem tanto. Nesses casos eu sou a primeira a respeitar, não imponho o meu trabalho e a minha presença a ninguém. Esta componente é algo que é totalmente de cariz voluntário, seja para atletas ou para treinadores, ninguém é obrigado a ir ao psicólogo, ok? Nem sequer ninguém é obrigado a trabalhar com um psicólogo, até porque não há aqui nenhum trabalho que vá ser eficaz sem a vontade do próprio e a crença no processo. O psicólogo ajuda, claro está, mas é sempre o jogador que faz aqui o principal, é o jogador que tem que trabalhar nesse sentido. Se ele não estiver interessado nisso, não estiver motivado no processo, dificilmente se verão resultados. Mas acho que sim, acho que a psicologia ainda tem aqui muito preconceito associado, infelizmente, e é preciso trabalhar muito nisso, sem dúvida. Acho que isso se pode fazer e se consegue agarrando aqui as oportunidades que temos de mostrar resultados e provar que efetivamente é uma vertente que não deve ser posta de parte e, portanto, acho que o truque passa um bocadinho por aí, por agarrarmos as oportunidades que vamos tendo e fazer valer o nosso trabalho nesse sentido. E achas... Sim, fala. Tranquilo.
Achas que a saúde mental dentro do desporto é uma coisa que vai começar a ser sensibilizada a partir de agora para a frente também com o fenómeno que tem existido fora do desporto, ou não vês a acontecer assim tão rápido? É sim, eu acho que a saúde mental deveria ter muita mais atenção, e não só no desporto, mas no geral. Penso que não é algo que é muito posto de parte, ou se calhar que não é valorizado como deveria. Nós não vemos ninguém com problemas ou com preconceitos ou com resistência em ir a um médico de família, mas se calhar vemos bastante frequentemente alguém com preconceitos no meio de um psicólogo ou até um psiquiatra, e portanto nesse sentido sabemos que há essas barreiras. No entanto, e eu quero acreditar que se a pandemia traz também algumas coisas boas, ou seja, que nós possamos também tirar aqui algo positivo dela. Espero que seja isso, espero que a saúde mental comece a ser um dos temas para a qual as pessoas estão mais sensibilizadas, que valorizem mais, que tratem mais sim nesse sentido, e espero, acima de tudo, também, claro está, que isso seja incluído nos clubes e no desporto e no futebol e em todas as outras modalidades. Catarina, visto que só trabalhas com as camadas jovens, qual é que é o maior obstáculo que enfrentas ao trabalhar com uma faixa etária mais jovem e, entre aspas, mais rebelde? Trabalhar com jovens inclui tudo que isso acarreta, naturalmente que sim, mas a verdade é que eu não tenho aqui uma única palavra a apontar sobre os meus jogadores. Nenhum deles ativa aqui esse lado rebelde nas minhas consultas. Eles são todos muito educados, levam muito a sério o processo, e eu penso que entendem desde o primeiro momento que eu estou ali para ajudar, conseguem entender que aquilo é um espaço seguro em que se fala do que eles quiserem, e que isso é, sem dúvida, uma mais-valia para eles. Como eu disse, ninguém é obrigado a vir ao psicólogo, mas para mim, se calhar, o maior desafio como psicóloga seja um bocadinho ao encontro disso que estávamos a falar, que é quebrar as barreiras do preconceito. Eu não me refiro aos atletas em si, mas sim globalmente, não é? Gostava que a psicologia fosse vista com outros olhos, de uma forma natural e livre desses tais preconceitos, no mundo do desporto e não só. No entanto, os atletas que trabalham comigo, tal como eu estava a dizer, uma vez que isto é tudo de cariz voluntário e ninguém é obrigado a fazer este trabalho com um psicólogo, eles são impecáveis, estão muito focados, estão muito determinados no processo e comportam-se nesse sentido. Portanto, esse lado rebelde ficou um bocadinho de fora. Às vezes, quando é preciso trabalhar sobre ele, também trabalhamos, não tem problema nenhum e faz parte, são coisas às vezes da idade, e trabalhamos nesse sentido. Ainda bem que não encontras o Lorde Rebelde. Eu como já dei aulas de karaté quando o meu mestre não está, ou até mesmo quando ele está, ele pede para dar. Eu, trabalhando com crianças, no karaté existe disciplina, mas há sempre aquela que é aqueles miúdos que são mais irrequietos, e por vezes isto não é para toda a gente, mas felizmente não tens apanhado esses danos colaterais da idade. Lídia, tens mais alguma coisa a apontar aqui? Tenho, sim. Apesar de não apanhar com os rebeldes, como é que os jovens conseguem conciliar também, visto que o Leixões é uma equipa que, mesmo nos escalões jovens, tem um nível de competição mais alta e mais elevado do que outros clubes? Como é que eles conseguem conciliar a escola e a competição numa idade tão jovem? Nós também ajudamos nesse sentido, ok? O Leixões também tem aqui toda uma estrutura que se preocupa nesse sentido. Portanto, nós também insistimos aqui na parte escolar. Nós, tal como eu referi no início, uma das minhas vertentes de atuação é precisamente aqui o acompanhamento escolar. Um psicólogo ajuda, por exemplo, na gestão do tempo entre a escola e o futebol. Fazemos sublinhamos muito que a escola é sempre importante. Ninguém dentro da estrutura influencia um jogador a desleixar-se da escola, muito pelo contrário, ok? O nosso trabalho é precisamente o de incentivar a vida da escola, ser-se um aluno. Temos aqui mecanismos, incentivos, penalizações até relativas à escola,
fazemos aqui o controle das notas deles, jogadores que possam estar em situações de alerta na escola e disponibilizamos inclusive protocolos com salas de estudo, ok? Portanto, temos aqui uma preocupação grande nesse sentido e o psicólogo também ajuda nisso, mas não só, toda a estrutura, os próprios treinadores também se preocupam com a vida académica dos jogadores, porque ninguém quer que a escola fique para segundo plano. Não, isso é excelente, a organização querer cuidar dos seus jogadores, isso é muito bom ver que desde jovens existe essa preocupação que é importante também jogar futebol, mas ainda é mais importante seguir uma vida escolar e nunca se desleixar disso, isso é muito, muito importante. Sim, porque nós também vemos cada vez mais jogadores que são formados. Hoje em dia. Tens o exemplo dos Geraldos também. Sim, temos os Geraldes, o Bernardo Silva, temos cada vez mais jogadores. Tarantini. Sim, o Tarantini então é quase doutor. É doutorado, o Tarantini é doutorado. Ou é doutorado, mas temos cada vez mais jogadores que conseguiram conciliar a escola até bastante tarde e até cursos profissionais. Cursos profissionais não, a cursos superiores enquanto jogadores, e isso é bastante importante porque eu lidei com um atual jogador profissional de futebol na minha escola e o Lídio também o conhecia, o Mateus Pereira, que ainda agora fez estragos ao Chelsea. Ele acabou por deixar a escola cedo, mas eu via o caso dele, que era, ele não se portava tão bem e os professores ameaçavam, eu vou falar com o Sporting e eles vão-te penalizar, mas isso também parece que nunca acabou por acontecer, porque ele continuou a ir no Sporting, a sua carreira, naturalmente, e também acabei por perder o contacto com ele, mas parece que isso nunca ia acontecer, nunca ia acabar por chegar a esse fim de ele sair da equipa ou acontecer alguma coisa dessas. Isso é importante ouvir que o Leixões dá essa importância e que gosta de manter os seus jogadores na escola, porque é bastante importante. E aliás, quando... Sim, o Leixões e não só, também muitos outros clubes, mas posso falar do caso do Leixões, que é o caso que estou mais por dentro. Nós, inclusive, temos também protocolos com escolas, portanto, fazemos mesmo esse esforço e nós procuramos sempre educar os nossos jogadores nesse sentido. O futebol é uma coisa e é importante e existe, mas a escola também, ok? E uma coisa não substitui a outra e, portanto, há que trabalhar nesse sentido. Nós também ajudamos nesse sentido a fazer aqui uma gestão de tempo, uma gestão de expectativas, a definir aqui planos de estudo, a organizar o tempo da melhor forma, de modo a que seja possível haver sucesso nas duas vertentes. Ninguém quer ter um ótimo jogador e um péssimo aluno, nem vice-versa. Portanto, há aqui que fazer um equilíbrio e faz parte da nossa responsabilidade também educá-los nesse sentido. Nós também estamos... Toda a nossa equipa também faz porque eles consigam crescer e acompanhá-los e desenvolverem-se da melhor forma, e essas pequenas coisas vão fazendo parte. E como tu bem já tinhas referido, durante a pandemia o Leixões também continua a dar apoio aos jogadores, mas qual é que foi a dificuldade que tu sentiste mais no contacto com os jogadores? Qual foi o quê? Desculpa, não percebi. A maior dificuldade durante a pandemia no contacto com os jogadores? De mim enquanto psicólogo ou deles? Tua. Dos dois? Tua, porque... dos dois. Sim. É assim, no meu caso, eu inicialmente estava um bocadinho reticente quanto às videoconsultas, porque eu gosto da consulta cara a cara e do todo o ambiente presencial. Penso que isso é importante, mas a verdade é que tudo isto persistiu no tempo e eu tive que me render aqui à teleconsulta e, portanto, nesse sentido, rendi-me. Neste momento acho que é uma alternativa muito boa. Às vezes torna tudo muito mais simples, porque em termos de horários, se calhar eles conseguem agendar uma consulta comigo e ter um treino passado 15 minutos, e isso não envolve deslocações porque está tudo no online e, portanto, acaba por facilitar um bocadinho.
portanto, se calhar para mim no início foi ter que ceder aqui à questão de tornarmos tudo online e virmos aqui para o digital e para um bocadinho de lado o presencial, que eu valorizo muito. Mas hoje em dia rendi-me, tenho que admitir, e acho que é muito prático e acho que se calhar também me dá aqui alguma vontade, que às vezes eles precisarem mandar um e-mail, uma mensagem, sabem que este é o recurso que podem utilizar, porque também já é o que é utilizado nas nossas consultas e, portanto, acho que acabou por ser mais um ponto positivo e é um recurso que eu acho que irá manter-se no futuro, mesmo quando as coisas normalizarem, acho que poderá passar a ser mais utilizado e acho que é uma mais-valia no geral para todos. Passando aqui às perguntas que o nosso público enviou, infelizmente não podemos fazer live, portanto, temos já aqui um. De Leonor, não sei se conhece a Leonor. Ela fez estas perguntas muito semelhante a esta que o Lídio fez. Qual os grandes desafios dos atletas em pandemia? Ok, relativamente aos atletas, eu posso arriscar dizer que o maior desafio deles, de quase todos eles, é estarem sem competir. É o mais difícil. Nestas alturas de confinamento, agora já estamos a desconfinar, mas até ao passado breve estávamos em confinamento e nem é preciso ir muito longe, não é preciso chegar tão longe quanto a competição, é mesmo a questão de não treinar presencialmente. Ok? Muitos perguntam como é que se podem ir mantendo motivados nestas alturas e, para além disso, temos que ver que isto é o que está relacionado com a vida deles enquanto atletas. Tudo o resto faz parte da vida de uma criança ou jovem, atleta ou não. Isso também entra, não é? É o estarem inseridos, estar com os amigos, com a família alargada, o facto da própria escola ser em regime online, muitos referem ser uma dificuldade e, portanto, tudo isto representa uma dificuldade para eles, é um desafio para eles e, naturalmente, não é? Isto é perfeitamente compreensível. São crianças, são jovens e precisam desse contacto social, precisam da normalidade das coisas como eles as conheceram e mesmo no futebol, agora desconfinando e regressando aos treinos, mesmo em presença, eles estão um bocadinho mais impedidos dos convívios nos balneários, as indicações são que venham equipados de casa por uma questão de segurança e pronto, o futebol, principalmente aqui nos escalões de formação, não é só jogar a bola, é também convívio, os amigos, a equipa, mas é o que eles costumam dizer, há que ser paciente, há que estar aqui bem ciente que tudo isto vai passar e que a normalidade vai voltar, eventualmente. Olhando aqui para mais uma pergunta, esta vem do meu pai e ele foi jogador de escalões de formação aqui na zona de Almada, jogou no Beira-Mar de Almada. Ele diz que na altura, ele quando lhes diziam quase assim em cima do jogo, olha, vai haver um olheiro do Benfica, do Belenenses, do Sporting, portanto hoje joguem bem. Aquilo parecia que mexia com o psicológico e acabava por fazer os piores jogos, era nessa altura. Achas que hoje em dia a estrutura dos clubes também, o Leixões não se compara ao Beira-Mar de Almada, mas achas que a estrutura dos clubes hoje em dia consegue aliviar mais a pressão psicológica dos grandes olheiros? Assim, eu acho que nós não podemos ver as coisas de uma forma muito linear, ou seja, não podemos olhar como sendo a estrutura do clube em si unicamente que determina os níveis de pressão de um jogador ou de que forma é que a pressão o afeta, embora, claro está, que possa ter a sua influência. Antes de mais, eu penso que antes da estrutura do clube, isso terá essencialmente que ver com o perfil do jogador, ok? Nós sabemos que existem jogadores que cedem muito à pressão e que é muito frequente. Isso até é uma das coisas que eles gostam sempre de trabalhar e que querem trabalhar e melhorar, mas, pelo contrário, também há jogadores que lidam bem com a pressão e que às vezes até que precisam dela. Claro está que muitos fatores entram aqui na equação, nomeadamente o tipo de pressão exercida pelo treinador, até pelos próprios pais, e isso é algo que tem que ser analisado muito individualmente e deve ser trabalhado nesse sentido, ok? De forma individual e de forma personalizada.
é assim, para um jogador que serve à pressão, é natural que o rendimento seja afetado por isso, não é? Até o expectável. Mas respondendo assim à questão mais diretamente, eu penso que as estruturas efetivamente têm vindo a conseguir dar mais resposta a partir do momento que apostam aqui em equipas multidisciplinares, nomeadamente que apostam na presença de um psicólogo nas estruturas, neste caso específico. Porque eu penso que um psicólogo é a pessoa indicada para trabalhar este tipo de problemáticas e é quem pode ajudar neste sentido, através de um trabalho, tal como eu disse, um trabalho individualizado e direcionado nesse sentido. Catarina, conseguiste também algumas perguntas através dos teus amigos. Uma delas, cá está, qual o maior motivo para ser tão necessário um psicólogo no mundo do futebol? Eu gostei muito desta. A minha resposta foge para dizer que, quase para perguntar o mesmo motivo que é tão necessário um treinador, não é? Ninguém questiona isso, pois não. Então, aqui é um bocadinho por aí, da mesma forma que um treinador orienta os jogadores a nível físico, técnico e tático, um psicólogo pode orientar a nível da componente mental, como eu estava a dizer já há um bocadinho atrás, e portanto é aqui uma componente que é tão ou mais importante que as outras, e é a componente que mais vezes fica para o último plano. Okay? Para que as pessoas compreendam o quão preponderante é aqui a parte mental, eu costumo perguntar o que é que pode justificar uma diferença acentuada da performance de um jogador de um jogo para o outro, quando o talento não pode sofrer muitas oscilações, a capacidade física e a questão técnica também não poderão diferir muito devido aqui ao curto espaço de tempo entre os jogos. Portanto, o fator que pode efetivamente fazer oscilar a performance de um jogador é precisamente a componente mental, fatores como a concentração, a ansiedade, a motivação, mesmo as questões pessoais podem afetar o desempenho de um jogador. E, portanto, é muito importante trabalhar a parte mental no desporto e um psicólogo é especialista nestes temas e é especialista no treino mental e por isso será a pessoa que orienta e ajuda o jogador nesse sentido para que ele obtenha resultados mais eficazes. Por acaso, olha, já respondeste aqui uma pergunta que eu já tinha em mente, que era quanto tempo seria necessário para analisar que o problema de uma quebra de rendimento seria mais psicológica, mas já conseguiste responder a isso aqui. É que temos aqui mais uma pergunta. E achas que este negócio do futebol faz bem às crianças / jovens atletas pelas oportunidades e motivação e até pelo objetivo de vida? Ou muitas vezes é falsa esperança que pode levar à tragédia e vidas precárias no futuro? É assim, eu acho que o desporto é sempre uma mais-valia na vida de uma criança e de um jovem, independentemente de ser futebol ou não. Eu acho que é muito importante e sempre que possível deve estar presente. Eu compreendo que o caso do futebol, que no caso do futebol seja mais comum haver essa falsa esperança, por assim dizer, porque é verdade que muitos têm o sonho de vir a ser jogadores de futebol profissionais, não é? Mas eu também acredito que na altura de tomar decisões mais sérias, eles já consigam ter aqui uma noção do quão difícil é alcançar esse sonho e das probabilidades nesse sentido. Ou seja, eu acredito que eles, em momentos mais chave, já sejam aqui capazes de adequar essas decisões também às capacidades deles e às probabilidades. Mas mais uma vez salvaguardar aqui como psicólogo também trabalha nesse sentido, ok? Nós insistimos muito na importância de um plano B, ajudamos-los a perceber isso e o que é que faz sentido para eles, ajudamos na gestão do tempo. Volto a referir aqui a questão da escola. A escola é sempre muito importante. Volto a reiterar que ninguém dentro da estrutura de infância aqui jogadores a desleixarem-se da escola, portanto, a forma que nós temos de combater aqui esta falsa esperança e o facto do modo a que não se leva a nenhuma tragédia e vidas precárias no futuro, o nosso trabalho é mesmo este de conciliar a escola, o futebol, fazê-los ver que ambas as componentes são muito importantes e portanto, um psicólogo, por muito que o futebol seja aqui um sonho, um objetivo de vida, é muito necessário ajudá-los nessa gestão das expectativas e nesses planos de vida. E um psicólogo atua também nesse sentido. Ainda bem. Lídio, queres ler a última? Tens aí preparado? Sim, senhora. E é mais uma pergunta do público. Qual é que é o maior desafio quando se tem que motivar um jovem que não tem oportunidades na equipa onde está? É uma situação
um tanto frequente, é que é sem dúvida aqui um grande desafio. Todos nós sabemos que só entram uns em campo e por isso aqui há sempre uns quantos que não são opções tão recorrentes. Mas eu costumo dizer-lhes, não nos vamos esquecer também que nos escalões de formação, principalmente nos mais novos, ainda é muito privilegiada a igualdade das oportunidades, ok? Quando assim não é, o nosso trabalho como psicólogos também passa aqui por arranjar alternativas de manutenção da motivação. Portanto, é importante fazer aqui o levantamento dos motivos pelos quais o atleta joga futebol, também passar-lhes aqui a mensagem de que o trabalho acabará por ser recompensado. Para além de tudo isso, também incentivar aqui o pedido de feedback para que o jogador possa saber ao certo no que tem que trabalhar para passar ou para ter a hipótese de passar a ser uma opção. Lembrar-lhes que às vezes pode não ser aqui uma questão do jogador não ter qualidade ou que não seja bom o suficiente, mas poderá ser uma questão estratégica em relação à equipa, e também relembrar-lhes que um atleta não terá sempre o mesmo treinador a vida toda, não é? Poderá haver um treinador diferente que aprecia determinadas qualidades ou que tenha visões diferentes e que poderá então ver um lugar para esse jogador na equipa. E, mais uma vez, os psicólogos ajudam também nessa questão das expectativas, nesta manutenção da motivação. E é muito importante também passarmos que o futebol é mesmo assim, ok? O importante é não desistir, porque quando se trabalha aqui nesse sentido, as oportunidades surgem e ensiná-los que é preciso agarrá-las nesse sentido. A verdade é que eu acho que o desporto também é muito isto, dá-nos aqui ferramentas transversais para a vida e também são essas coisas que os tornam mais resilientes, que os tornam mais fortes, também os tornam mais focados e com maior capacidade de lidar com a frustração. Tanto para o futebol como para a vida e para todas as outras componentes. Portanto, o psicólogo trabalha nesse sentido, presta apoio, ajuda aqui com estratégias, dá até novas perspectivas e vendo sempre o jogador não só como um jogador, mas como uma pessoa e tendo sempre em vista aqui uma melhoria contínua, não só na otimização da performance, mas também no desenvolvimento e crescimento pessoal de cada um. Sim, eu gostava de pegar só numa coisa que estavas a dizer, das oportunidades. Nós hoje em dia começamos a ver mais jogadores jovens a estrearem-se em equipas principais. Como, por exemplo, no Sporting, existem muitos jogadores jovens. No ano passado estreou-se menos, e estreou-se muito mais jogadores, Tiago Tomás. Este ano estreia-se Dário Assubi. E também no futebol internacional temos cada vez mais jogadores jovens a aparecer num panorama de competição muito mais alto do que aquilo que é chamado de jovens. Como é que tu vês estes jovens a aparecerem com nestes patamares, visto que é uma competição muito, muito alta, tendo em conta também que ainda bem que os jovens têm oportunidade e ainda bem que ganham esse lugar e também porque o merecem e trabalham para isso, e penso que a idade também não deverá ser esse o fator que os exclui se de resto mostram qualidade e o trabalho. Eu penso que estava a dizer que ainda bem que os jovens têm oportunidade, eu acho muito importante. Acho também que são momentos muito importantes e são momentos importantes para qualquer pessoa e por isso também difíceis e também aqui com muitos desafios, e se são para um adulto, se calhar com mais maturidade, certamente será bem mais difícil, bem mais complicado para um jovem. Portanto, eu acho muito importante que eles tenham toda uma estrutura e um apoio nesse sentido para que consigam efetivamente se ingrar, não é? E que esse sucesso se prolongue no tempo e que não seja só um pico de sucesso, e portanto penso que para isso é preciso haver aqui muito método, uma boa estrutura, uma boa rede de suporte também, e penso que é isso. Catarina, muito obrigado por ter estado cá. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Queria-te fazer uma última pergunta, um pouco mais pessoal, que é: onde é que te vês, onde é que te queres ver daqui a um tempinho neste mundo? É assim, eu aprendi que hoje em dia mais vale ir um dia de cada vez
No entanto, eu gosto muito do que faço. Gosto muito do futebol de formação, sem dúvida que sim. As crianças e os jovens ensinam-nos muito, apesar de tudo. E, portanto, eu espero poder continuar com um pezinho aqui no mundo do desporto, no futebol ainda melhor, porque foi sempre assim a minha modalidade de eleição, mas também não tiro outras hipóteses, mas penso que continuar aqui neste rumo e ajudar os jogadores, porque isso também dá um gozo enorme e ter uma mais-valia no crescimento deles, no sucesso deles e esperar efetivamente ajudá-los e torná-los melhores, não só jogadores, mas também pessoas, e aqui ajudá-los a desenvolverem no bom sentido e a crescerem bem. Então nós vamos ficar por aqui. Muito, muito obrigado, Catarina. Uma excelente entrevista para começar. Nós gostámos imenso de ter aqui. Espero que tenhas gostado de passar aqui, ser a primeira pessoa a passar no podcast dos Treinadores do Sofá. Lídio, uma última palavra? É as mesmas palavras. Agradeço imenso e foi muito, muito bom ter o insight de alguém que está mesmo no desporto, que é psicóloga, perceber qual é que é a capacidade mental, como é que se consegue conciliar as coisas e realçar aqui mais uma vez, é muito, muito, muito importante a saúde mental, tanto no desporto como na vida. Não é só no desporto, é em todo o lado, e o papel do psicólogo é muito importante hoje em dia. Mais uma vez, obrigado. Sim, eu também queria agradecer-vos mais uma vez pelo convite, foi um gosto estar aqui convosco. Um privilégio ter sido a vossa primeira convidada e também dar-vos aqui uma nota de continuem no vosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Catarina, obrigado. Mais uma vez, então, obrigado por ter estado cá, por tudo o que fazes pela saúde mental dos atletas do Leixões e que um dia, se fizeres por mais pessoas, ainda bem, que é muito importante. Não se esqueçam vocês de deixar o gosto, de subscrever, que é importante, e partilhar com os vossos amigos. Nós estaremos cá no próximo fim de semana em direto para fazer uma review da WrestleMania que vai decorrer já este fim de semana, hoje de madrugada e amanhã também de madrugada. Portanto, fiquem por aí, mantenham-se atentos às notícias dos Treinadores do Sofá e por nós, muito obrigado.